participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida.
Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 13. E em 2 Coríntios, capítulo 8, e versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. E 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz assim a palavra: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Aleluia. Na terça-feira passada, falamos a palavra de Deus a respeito da lei e da graça. E hoje queremos seguir falando sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus, meus amados, podemos conceituar a graça de Deus dizendo que é o poder que Deus nos dá para fazermos e alcançarmos aquilo que nós não conseguimos. Vamos dizer juntos? Eu vou dizendo e você repete. A graça de Deus é o poder que Deus nos dá para fazermos e alcançarmos aquilo que não conseguimos. Aleluia! Glória a Deus. Tudo o que a graça de Deus nos concede está dentro deste conceito. A salvação, não temos força para alcançar e conseguir, pela graça alcançamos. A cura, o batismo com o Espírito Santo, tudo se resume neste conceito. A graça é o poder que Deus nos dá para fazermos e alcançarmos aquilo que nós não conseguimos. Agora, meus amados, a palavra de Deus aqui nos fala a respeito de 3 aspectos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça está contida em Jesus. O poder para nós fazermos e alcançarmos aquilo que nós não conseguimos está em Jesus. A graça de Deus se manifestou por meio de Jesus. Este poder que nos dá condições de fazermos e alcançarmos aquilo que nós não conseguimos, tudo isto é concedido, é revelado por meio de Jesus Cristo. E aqui nós vemos, meus amados, então, como já falei, 3 aspectos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que estes 3 aspectos são importantes para nós alcançarmos a vitória nas nossas vidas, tanto na área material quanto na área espiritual. E nós vemos aqui, nestas 2 passagens que lemos, nós vemos 2 modelos de pessoas totalmente destituídas de um poder e depois revestidas de um poder. Nós vemos em primeiro lugar, em 2 Coríntios capítulo 8, nós vemos aqui a Bíblia falando a respeito dos irmãos na região da Macedônia. Há 2 terças nós falamos sobre
a evangelização da Macedônia. Como se deu a evangelização da Macedônia? A região macedônia é uma região da Europa, no norte da Grécia, no oeste da Turquia, que no tempo bíblico era chamada de Ásia Menor. O apóstolo Paulo evangelizou aquela região mediante uma visão que Deus lhe deu, em que apareceu um varão macedônio e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo atravessou aquele braço de mar, saiu da Ásia, entrou na Europa e foi pregar numa cidade chamada Filipos. E ali em Filipos, então, ele começou a primeira igreja na Macedônia. Começou a sua evangelização na Europa. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que aquela região, nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 8, era uma região extremamente pobre. No versículo 3 e no versículo 2, a Bíblia fala que mais do que pobres, eles eram profundamente pobres. Ser pobre é uma coisa, agora ser profundamente pobre é outra. Eu imagino que não haja aqui neste culto nenhuma pessoa profundamente pobre. Pode ser que exista alguém pobre, mas profundamente pobre é alguém que está abaixo da linha da pobreza, está na linha da miséria. E esta região era uma região de miséria. As pessoas não tinham emprego, é uma região sem fertilidade, uma região montanhosa, uma região com sérios problemas. Não sei se naquele tempo tinha havido ainda alguma seca, mas o certo é que a Bíblia fala expressamente que eles eram profundamente pobres, extremamente pobres. Agora, meus amados, esta região de um povo pobre, miserável, eu calculo, eu imagino assim um culto na igreja na Macedônia, um culto na igreja em Filipos, eu imagino irmãos chegando na igreja de pés descalços. Eu imagino irmãos chegando na igreja que não tinham comido nenhuma refeição naquele dia. Eu imagino pessoas com roupas muito simples naquele lugar. Agora, esta igreja, este povo da Macedônia, que era profundamente pobre, diz a Bíblia Sagrada que aconteceu um grande milagre na vida daquele povo. Aleluia! Por quê? A Bíblia diz que no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Eles não tinham dinheiro, mas tiveram abundância de alegria. A Bíblia aqui faz um paradoxo. Assim como de um lado fala que eles eram profundamente pobres, ou seja, eram mais do que pobres, de outro lado, a Bíblia não diz que eles eram alegres, mas diz que eles eram abundantemente alegres. Assim como eles estavam mais do que pobres, Deus lhes fez mais do que alegres. Oh, glórias ao nome de Jesus. Um paradoxo tremendo. Mas mais do que isto, a Bíblia Sagrada diz que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então eles foram prósperos não somente na alegria, mas também eles foram prósperos a ponto de serem generosos. E a Bíblia Sagrada diz, em Filipenses no capítulo 4, que esta igreja foi a única igreja que ajudou o apóstolo Paulo financeiramente quando ele foi embora da Macedônia. Foi a única igreja que o ajudou, a igreja de Filipos. Então veja, esta igreja da Macedônia, além de ser abundante em alegria, foi também abundante em dinheiro. Aquele povo que era profundamente pobre,
se tornou abundante de alegria. Aquele povo que diz a Bíblia que passou por muita prova de tribulação. Meu irmão, passar por prova de tribulação já é ruim. Mas aqui a Bíblia está dizendo que eles passaram por muita prova de tribulação. Misericórdia. Mas este povo agora estava alegre. E este povo agora se tornou uma igreja missionária. E o apóstolo Paulo, ele escreve para os filipenses dizendo: e quando eu estava em Corinto, vocês me mandaram não uma, mas 2 vezes. Por que ele fala isto? Porque Corinto ficava lá no sul, era uma cidade rica. Corinto era uma cidade de um pujante comércio. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que aquela igreja, aquele povo que antes era profundamente pobre, agora está mandando dinheiro para uma cidade profundamente rica, para que a obra de Deus fosse feita lá. E disse não somente uma vez, mas 2 vezes mandaram dinheiro para Corinto. Oh, glória a Deus! Você pode glorificar a Deus por isso? Agora, meus amados, qual é o segredo desta igreja que era profundamente pobre e, humanamente falando, deveria pedir dinheiro de outros? Qual foi o segredo de eles terem esta visão de dar dinheiro para os outros? Qual foi o segredo de, no meio de muita prova de tribulação, eles terem abundância de alegria? Nós vemos aqui 2 aspectos. Primeiro aspecto, que durante a tribulação eles tiveram alegria. E depois da tribulação eles tiveram muita generosidade. Eles abençoaram muito. Deus os enriqueceu. Vemos 2 fases. Vemos 2 pontos no crescimento, tanto espiritual quanto material desta igreja. Qual foi o segredo deles? Qual era o segredo da igreja da Macedônia? O apóstolo Paulo revela esse segredo no versículo 9. Ele diz: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estava o segredo da igreja. Meus amados, quando nós nos deparamos com um problema, a nossa tendência é voltar o nosso pensamento para o problema. Se, por exemplo, você está andando na rua e você vê uma pessoa mal encarada, você põe um olho nela ali e não desgruda o olho dela. Não é verdade? Você está lá e você vê um cachorro brabo, você olha para o cachorro e você vai olhando para o cachorro e você não desgruda o olho do cachorro. Esta é a tendência natural do ser humano. Nós nos voltamos para o problema. Se você tem uma enfermidade, você está pensando na enfermidade. Se você tem uma dor, a tendência da tua mente é voltar-se para aquela dor. Então, esta é a tendência natural nossa, concentrarmos toda a nossa atenção no problema. O problema é um foco de atenção. Cada problema que nós temos na nossa vida é um gerador de atenção em direção ao problema. Agora escute uma coisa. A Bíblia Sagrada aqui está mostrando que esta igreja teve uma revelação preciosa. Esta igreja, embora passando por muita prova de tribulação, esta igreja, embora passando por profunda pobreza, eles não se detiveram em olhar para a tribulação. Eles não se detiveram em olhar para a miséria. Porque se eles estivessem olhando para a prova da tribulação, não teriam abundância de alegria. E se eles estivessem olhando para a miséria da região, eles não teriam coragem de serem generosos. Ainda que Deus abençoasse um deles, eles diriam: olha, Deus está nos abençoando, mas a nossa cidade é miserável. A nossa região é miserável, melhor guardar dinheiro, nada de dar, mandar lá para o apóstolo Paulo, não. Olha, agora está bom, mas daqui a pouco vai estar ruim.
Não. A Bíblia Sagrada diz, oh glória a Deus, que eles conseguiram ultrapassar aquele problema porque eles não se detiveram no problema. Eles não estiveram interessados em conhecer o problema. Eles não estiveram interessados em analisar o problema, mas eles estiveram interessados em analisar a graça de Deus. Eles estiveram com a atenção voltada para a graça de Deus. E o apóstolo Paulo disse: vocês alcançaram conhecer a graça de Deus. Conhecer a graça de Deus. Esta palavra conhecer é mais do que ver, significa experimentar, significa dissecar, significa compreender a graça de Deus. Você tem que compreender a graça de Deus. Você tem que parar de olhar para o teu problema e voltar os teus olhos para a graça de Deus. Enquanto você estiver olhando para o problema vai ser grande e vai te derrotar. Você vai medir as tuas forças com o teu problema e você vai chegar à conclusão: o problema é maior do que as minhas forças. A tribulação é maior do que a minha força. E você vai ser triste. E você vai se sentir arrasado. E você vai se sentir frustrado. E você vai se sentir derrotado. Mas se você conhece a graça de Deus, oh aleluia, se você entra na dimensão da graça de Deus, você descobre que a graça de Deus é o poder que Deus te dá para você fazer ou você alcançar aquilo que você não consegue. Agora veja dois aspectos da graça de Deus que eles conheceram. O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção, Paulo diz: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez, que sendo rico se fez, que sendo rico se fez pobre. Aleluia, glória a Deus. Dois aspectos da graça de Jesus. Dois aspectos daquilo que nós conseguimos quando buscamos Jesus em nossa vida. Quando você para de olhar para você mesmo e você dobra os joelhos e começa a dizer: Jesus, eu quero ser cheio de Ti. Não mais vivo eu, mas Tu em mim. Eu nego a mim mesmo, eu renuncio a mim mesmo. Eu quero o Senhor na minha vida. 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 Oh, glória a Deus. Hoje eu estava lá no cenáculo, lá na casa de retiro em Bom Retiro do Sul, e chegou o momento que eu me joguei no chão e eu só fiz esta oração para Jesus. Eu dizia para Jesus: Jesus, eu desisto de lutar, é o Senhor que luta por mim agora. Senhor, eu sei que isso eu não vou alcançar de mim mesmo. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu abro mão de mim, Senhor. Ah, não mais eu, mas Tu em mim, Jesus. Eu não quero mais o que eu quero, mas o que Tu queres, Jesus. E coisa boa quando você entra nessa dimensão de oração. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso é tão importante a gente orar e jejuar, porque quando a gente não ora, quando a gente não jejua, a gente tenta resolver as coisas do jeito da gente. Nós estamos olhando para a nossa força, para o nosso eu. Mas quando você entra no jejum, meu irmão, aleluia, eu vejo na reunião dos obreiros aqui, é interessante, quando a gente começa a reunião dos obreiros de manhã, a gente joga um assunto assim, todo mundo tem opinião, mas vai chegando para o fim da tarde assim, as pessoas vão tendo menos opinião agora, não é? Aleluia, glória a Deus. A coisa vai ficando mais no espírito, bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entrar nessa dimensão. E agora, a igreja, olha só, olha o mistério aqui. A igreja na Macedônia, ela conheceu a graça de Jesus. Ela conheceu um poder que existe em Jesus. E como este poder se manifestou em Jesus? Jesus, sendo rico, se fez
pobre. Aleluia. A igreja descobriu o poder de ser pobre. Poder para ser pobre. Você já pensou nisso? Quando a gente fala em poder, a gente pensa poder para destruir muralhas, poder para saltar obstáculos, poder para derrubar montanha, poder para tirar monte, sai daqui, te joga no mar. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Jesus teve graça de, sendo rico, se fazer pobre. Aleluia, glória a Deus. Por favor, diga para o irmão que está do teu lado: você precisa ter graça para ser pobre. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz de novo para ele: aleluia, pede poder para ser pobre. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo fala para a igreja em Filipos, ele fala exatamente isto. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele disse: eu sei tanto ter abundância, quanto sei não ter nada. Aleluia. Glória a Deus. Escute aqui. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Jesus foi pobre de qualquer coisa que você possa imaginar. Ele experimentou pobreza em todos os aspectos. Chegou um momento que Jesus não tinha nem dinheiro para pagar imposto. É triste isso. Quase que o irmão Flávio Garcia leiloou os bens de Jesus lá. Jesus não tinha dinheiro para pagar imposto. Um dia alguém chegou e disse assim para Jesus: Jesus, olha, eu quero te seguir. Jesus disse: olha, as raposas do céu têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha nenhum travesseiro. Vocês são inteligentes, conseguiram completar a palavra. Não tinha nenhum travesseiro. Mas alguma vez vocês viram Jesus triste? Porque não tinha dinheiro? Não. Por quê? Ele se fez pobre, mas ele era rico. Ele não tinha dinheiro para pagar o imposto, mas disse: Pedro, joga aí a linha no mar aí. Tirou o peixe. Lá dentro tinha a moeda para pagar o imposto. Aleluia. Ele não tinha um travesseiro para reclinar sua cabeça, mas era só chegar na casa do amigo Lázaro e já estava a irmã Marta lá. Jesus só chegou aqui, vem cá, eu arrumei uma caminha para ti, bem perfumadinha, deita aqui, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, Jesus, ele passou por toda a situação de pobreza. Outro tipo de pobreza, um dos tipos de pobreza mais triste que existe, é pobreza de amigo. Pobreza de companheiro, solidão. Pobreza de companheiro é solidão. Jesus esteve só. Pegou os 3 melhores amigos para ir com ele no Getsêmani e os 3 dormiram. Jesus perguntou para ele: vocês não puderam vigiar nenhuma hora comigo? Jesus, não deu, estamos aqui, muito sono, dormindo, não deu para te acompanhar. Jesus passou por essa situação, solidão, falta de amigo. Jesus passou pela pior pobreza que existe, pastor Silvio. Qual é a pior pobreza que existe? A pior pobreza que pode existir no mundo é a falta da presença de Deus. E quando Jesus estava lá na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia! Glória a Deus! Veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram. Isaías olhou para Jesus e disse: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Mais indigno. Pobreza de honra, ele foi desonrado. Ele morreu como um bandido, morreu como um assassino, como um sem vergonha, um safado. Pobreza de tudo. Olhamos para ele e não havia nenhuma beleza que nos fizesse desejá-lo.
era o mais indigno entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Jesus se fez pobre. Aleluia. Jesus se fez pobre. O Espírito de Deus na vida dele deu graça para ele ser pobre, embora sendo rico. Ele passou por qualquer situação de dificuldade, de necessidade. Aleluia. Por quê? Para quê? Para que nós, pela sua graça, para que a vida de Jesus em nós, para que o poder de Jesus em nós, nos dê condições de passar em qualquer situação dessas. Oh, aleluia! Quando os irmãos da Macedônia estavam passando por aquela situação, quando chegava o irmão na Macedônia, e lá ele estava sem sapatos, sem comida, sem emprego, estava lá no seu bairro, um problema sério, seca, muita tribulação, muita prova, olhava para ele: você está triste? Não, eu estou alegre. Por quê? Porque eu estou olhando para a graça de meu Senhor Jesus Cristo. Se Ele teve graça para passar por isso, Ele vai me dar graça para passar por esta situação. Oh, aleluia! Se você não tiver graça para passar pela tribulação, você não vai alcançar o momento da vitória. Então veja uma coisa, meus irmãos. Jesus tanto teve graça para ser o pobre, quanto para dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tanto teve graça para dizer: aleluia, eu me despojei da minha divindade, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, todos me abandonaram, os meus amigos não estão comigo, não tenho dinheiro para pagar imposto, não tenho, mas a graça de Deus estava sobre ele, o Espírito de Deus estava sobre ele, aleluia, glória a Deus. Agora veja, para chegar lá, eu tenho que passar por aqui. Se eu desistir na tribulação, eu não vou chegar lá. Se eu desistir na prova, eu não chego na vitória. Se eu desistir na pobreza, eu não chego na riqueza. Então, para chegar lá, para ter a graça de ultrapassar a montanha, de derrubar a muralha, eu tenho que ter a graça de Deus para passar pela tribulação. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quantos que Deus tinha uma grande vitória para eles, mas não alcançaram a vitória, porque aqui não olharam para Jesus. Eles só olharam para o Jesus rico, o Jesus da prosperidade, o Jesus que abençoa, o Jesus que cura, mas eles não olharam para o Jesus que também se enfermou, para o Jesus que levou as dores, aleluia. Mas a igreja da Macedônia, eles conheceram a graça de Jesus, tanto do Jesus rico, quanto do Jesus que se fez pobre, aleluia. Na tribulação eles olhavam para o Cristo pobre, na luta olhavam para o Cristo pobre, na dificuldade para o Cristo pobre, na fome para o Cristo pobre, na carência de roupa para o Cristo pobre. Ele se fez pobre, ele se fez pobre, ele se fez pobre, ele se fez pobre. Ele aguentou a luta, ele aguentou a prova, ele aguentou a tribulação. E no meio daquela luta eles eram alegres, porque eles não passaram a luta com a força deles, eles passaram a luta com a força de Jesus. Oh, glória a Deus! Eles não olharam para a pobreza deles, eles não olharam para a fome deles, não, eles olhavam para a fome de Jesus. Jesus, o Senhor passou, eu vou passar também. Jesus, o Senhor sabe, Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando, irmão, escute uma coisa, quando você tem a revelação do Cristo pobre, quando você tem a revelação do Cristo que passou pela tribulação, vocês podem estar na pior situação, mas você diz: Jesus, o Senhor sabe como é que eu estou sentindo. Jesus, o Senhor já passou por aquilo que eu estou passando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí você sente que Jesus se ajoelha do teu lado.
E Jesus põe a mão sobre os teus ombros. E Jesus encosta o rosto dele em ti. E Jesus te dá um remédio que não tem farmácia do mundo que possa vender. E Jesus diz: meu filho, eu passei por isso. Meu filho, eu passei por isso, não tu, mas agora a graça minha na tua vida vai te dar vitória. Não é a tua força, mas é a minha graça, meu filho. E tendo a revelação do Cristo pobre, eles também tiveram a revelação do Cristo rico. Cristo que era rico. Oh, aleluia. E eles estavam lá passando na luta. Senhor Jesus, tu estás comigo na luta. Mas eu sei que daqui a pouco vem a vitória. Tu te fizeste pobre, mas tu és rico, Jesus. Oh, glória a Deus. Tu te fizeste magrinho, mas tu é gordinho, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória! A graça do Senhor, a revelação da graça de Deus. Conhecer a graça de Deus. Conhecer quem é Jesus. Oh, glória a Deus. 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 Ele passou pela tua tribulação. Ele passou pela tua tribulação. Ele passou pelo teu problema. Ele passou pela tua situação. Ele passou. Oh, glória a Deus. Ele passou. Ele sabe exatamente o que tu estás passando. Agora para de olhar para isso, olha para Ele. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E você não tem força para alcançar a vitória. Para de olhar para isso também e olha para Ele. Ele é rico, Ele se fez pobre, mas Ele é rico. Oh, glória a Deus. Agora vamos para o terceiro aspecto da graça de Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente a igreja forte, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis nas paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo. Assim como o segundo foi pobre, segundo é rico, agora a Bíblia diz, segundo é santo. Aleluia, glória a Deus. Revelação da pobreza, revelação da riqueza e revelação da santidade. Segundo é santo. Aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Quem falou essa palavra aqui? Lá nós vimos que quem era o destinatário daquele elogio todo, aquela palavra era a igreja da Macedônia, uma igreja pobre. Agora escute aqui, de quem a Bíblia, quem está falando aqui na Bíblia? Quem é que escreveu isso aqui? Quem que escreveu isso aqui? Está muito fraco. Quem foi que escreveu isso aqui? Aleluia, o Pedro. Agora eu pergunto, qual dos discípulos de Jesus foi o mais tribuloso? Pedro. Aleluia. E esse que foi o mais tribuloso, mais dominado pelas paixões. Pedro era nervoso, Pedro era brabo, Pedro era impulsivo. Pedro foi o único dos discípulos de Jesus, a não ser o Judas, que Jesus chamou ele de Satanás. Para ver como era tribuloso o pobre do Pedro. Dengoso. Queria benefícios próprios, não queria saber de cruz. Quando Jesus disse que ia para a cruz, que ia morrer, Jesus, não faz mal para ti mesmo, Jesus. Quando chegou
o Malco para prender Pedro. Pedro já perdeu a estribeira, não é? Agarrou a espada e passou a espada no Malco, tirou a orelha do Malco. Pedro estava sempre aprontando uma e outra. Aleluia. Negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala um montão de coisas negativas de Pedro. E se você ligar o problema de Pedro, vai ver o quê? O problema do Pedro eram as paixões. Ele era um homem apaixonado. Ele era um homem dominado pela paixão, dominado pelas emoções. Este era o problema de Pedro. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E este Pedro tribuloso, este Pedro com problemas, este Pedro cheio de necessidades, este Pedro sem santidade na sua vida, agora este Pedro tem uma revelação. Este Pedro teve uma revelação e ele fala aqui, aleluia, ele fala numa revelação. Ele disse, oh glória a Deus, oh glória a Deus, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida como? Na graça que vos está sendo trazida como? Forte, como? Como? A graça que está sendo trazida na revelação de quem? De Jesus Cristo. E qual foi a revelação que ele viu em Jesus? Ele descobriu que Jesus era santo. Os macedônios tiveram a revelação que Jesus foi pobre e que Jesus é rico. Pedro teve a revelação de um Jesus santo. Ele entendeu que Jesus era santo. Aleluia. Eu imagino, meus irmãos, que muitas vezes Pedro chorou. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente quando negou a Jesus. Oh, meu irmão amado, o Senhor calcula a luta, o sofrimento de Pedro naquele dia, naquele cantinho, chorando, dizendo, eu neguei o meu melhor amigo. Eu neguei Jesus. Se ele fosse o brasileiro na nossa língua, ele dizia assim, mas que droga, que porcaria. Mas eu me odeio. Não é possível que eu fiz um negócio desses. Eu neguei Jesus. Eu não presto. Eu sou uma droga mesmo. Meu Deus do céu. Eu não sirvo para ser crente mesmo. Eu não sirvo. Não sirvo nem para ser crente, quanto mais para ser obreiro. E Pedro estava triste, chateado. E nós já estivemos lá no lugarzinho onde Pedro estava, pescando. E de repente Pedro olha lá para a beira, e Pedro vê Jesus. Ele disse, eu conheço ele é Jesus. É ele. É ele. Vocês fiquem aqui. Eu vou pular do barco. Eu vou sair nadando. Eu vou sair correndo. E Pedro chega até o encontro de Jesus. E naquela hora, Pedro e Jesus se encontram. E Jesus olha para Pedro e pergunta a Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas? Ele não perguntou, tu és fiel? Ele não perguntou, tu me negaste? Não, tu me amas. Porque quem ama consegue todo o resto depois. Tu me amas. Tu me amas, Pedro. Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Jesus olha de novo e pergunta, tu me amas, Pedro? Jesus, eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez, eram 3 vezes negado, agora 3 vezes ele afirma, Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro diz, Jesus, tu conheces todas as coisas. Tu conheces quem eu sou. Tu conheces quem eu sou. Oh, aleluia. E Jesus disse para Pedro, olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
Aleluia. Glória a Deus. Pedro agarrou. Pedro disse: Jesus não olhou para a minha miséria. Jesus não olhou para a minha fraqueza. Jesus não olhou para eu ter negado. Jesus confiou em mim. Eu vou agarrar, e que ele disse, agarrou. Eu vou apacentar agora, Jesus. Eu estou confiando não na minha força, mas estou confiando na tua ordem. Tu me mandaste apacentar, aleluia. Eu não vou apacentar porque eu sou forte. Eu não vou apacentar porque eu sou bom. Eu não vou apacentar porque eu tenho mérito. Eu não vou apacentar porque eu sou fiel. Eu não vou apacentar porque eu sou melhor que os outros. Eu vou apacentar porque Ele me mandou. Porque Ele me escolheu. Oh, glória a Deus! Ele me escolheu! E agora Pedro descobre que para ser santo, ele não precisava da sua força, ele precisava buscar a força de Jesus. Para você ser santo, pastor João Carlos Jacob, você não pode confiar com o Senhor. O Senhor não pode confiar na sua força. O Senhor tem que confiar inteiramente na graça dEle. Oh, aleluia! Os historiadores, a tradição da igreja diz que Pedro teve uma revelação tão grande disto, que contam os historiadores, conta a tradição da igreja, que os joelhos de Pedro eram como chifres. Eram como chifres. Quando Pedro estava liderando a igreja em Jerusalém, houve um problema na igreja, então eles disseram: vamos nomear diáconos, e nós, os apóstolos, vamos estar na oração e na palavra. Pedro pôde entender que na sua força ele não ia alcançar nada, ele dependia de Jesus. Ele dependia de buscar Jesus. Ele dependia de deixar os seus joelhos como chifre, duros no chão, cascudos no chão. E agora Pedro, este Pedro que antes era um tribuloso, e agora era um santo homem de Deus. Um santo homem de Deus. Ele escreve para a igreja: vocês também podem ser santos. Não porque vocês têm forças. Para vocês serem santos, vocês não devem pensar em ser santos como é a igreja tal, a igreja X, a igreja Y. Nós do Ministério da Restauração, para nós termos a santidade que Deus quer que nós tenhamos, não podemos nos comparar com o ministério A, B ou C. Não interessa o que a igreja Y, Z ou L faz, não. Deus está dizendo: para você ser santo, você tem que ser santo conforme Ele é santo. Receba a revelação de um Cristo santo, da santidade de Jesus. Porque a santidade não é tua, é dele. A graça não é tua, é dele. O poder não é teu, é dele. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Você pode passar pela tribulação pela graça de Jesus. Você vai alcançar a vitória pela graça de Jesus. E você vai ser santo pela graça de Jesus. Você precisa da revelação da graça de Jesus na tua vida. Eu não sei qual a revelação da graça você está precisando. Se é a revelação do Cristo pobre, se é a revelação do Cristo rico, se é a revelação do Cristo santo. Que coisa linda isso aqui. Que coisa linda isso aqui. Aleluia.
Oh, glória a Deus, venha derramando o teu coração na presença do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Diga para Jesus: Jesus, eu preciso da tua graça para passar por essa prova. Aleluia, eu achava que não ia conseguir, Jesus. Mentira do diabo. Mentira do diabo. O Senhor passou, também vou passar. Aleluia, quem sabe você já está passando pela prova. Aleluia, contemple Jesus, o Cristo rico, o Deus poderoso que pode suprir todas as tuas necessidades, que pode suprir toda a tua necessidade em glória por meio de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E você que precisa da santidade de Deus na sua vida, diga: Senhor Deus, eu preciso ser santo, Deus. Tu não tens conseguido, minha irmã, obedecer à doutrina porque você olha para você mesma, porque você olha para a tua própria força, porque você não está olhando para a força, para a graça de Jesus. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É segundo a graça de Jesus. Você vai ser santo conforme Ele é santo, segundo Ele é santo, aleluia, segundo a santidade dEle, não a tua, segundo a força dEle, não a tua. O nosso negócio é buscar, o nosso negócio é renunciar ao nosso eu, o nosso negócio é clamar, o nosso negócio é vir à igreja, o nosso negócio é jejuar, e a graça é com Ele. Aleluia! O nosso negócio é buscar Jesus, e o restante é com Ele. Aleluia! 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 E nós vamos orar agora. Nós vamos orar, a igreja orando, a igreja clamando, a igreja todos orando, todos clamando, todos pedindo, todos clamando, todos invocando, aleluia. Clame, 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 guerreie com o Senhor, guerreie com o Senhor, guerreie. Pai celestial, graças te dou por todas as coisas. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça, eu peço a tua vitória, Senhor. Abençoa o teu povo, levanta o teu povo com graça, levanta o teu povo com vitória, levanta o teu povo com bênção, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu ministro a tua bênção sobre a tua igreja, a tua bênção sobre o teu povo, a tua bênção, a tua bênção, a tua bênção agora, Pai, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres.
você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família.